Boa noite, Helenice. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Ivana. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Regina. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Acho que podemos começar, né? Pessoal, então, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aí na nossa 8ª aula, né, do ano. Hoje nós temos aí a Seara dos Médiuns, no capítulo 10, a Larissa vai fazer para a gente, depois a Helenice vai fazer nossa prece inicial, aí o Gabriel vai fazer os comentários do Evangelho, hoje é o capítulo 13, itens 17 a 20. Aí nós vamos falar sobre psicofonia e psicografia. Aí a Regina faz as vibrações e a Rosângela vai nos brindar aí com a prece final. Tá? O Gentil teve um compromisso aí, precisou fazer uma viagem para fora do estado e não conseguirá chegar a tempo. Então hoje eu tenho essa nobre e desafiadora missão de substituí-lo, né? Não é fácil, né? Manter o nível aí do Gentil, que tem trabalhado de uma maneira muito bacana aí, essas nossas aulas, com bastante conteúdo, uma didática bem bacana, tá? Mas me comprometo aí com vocês a dar o meu melhor, também estou, desde semana passada, pesquisando, estudando, assistindo vídeos, né? Para poder discutir com vocês da melhor forma possível. Vocês já me conhecem, estou com vocês aí desde o primeiro ano, a maioria, outros desde o ano passado. Então, está aberto o tempo todo, por favor, participem, sugestões, dúvidas, o que a gente conseguir responder, o que não conseguir, depois a gente pede ajuda aos universitários aí, tá bom? Então, vamos lá, vou pedir para a Larissa começar com a leitura da Seara, por gentileza. Larissa teve que socorrer o Joaquim ali, que ele acordou, mas eu faço aqui. Você faz, Gabriel? Faço. Por favor. Item 10, em tarefa espírita. A reunião pública de 5 de fevereiro de 1960, e aborda a questão número 30, e abraçando na doutrina espírita o clima da própria fé, lembra-te de Jesus, à frente do povo a que se propunha servir. Não se localiza o Divino Mestre em tribuna garantida por assessores plenamente identificados com os seus princípios. Ele é alguém que caminha diante da multidão, chama açoitada pela ventania das circunstâncias adversas. Árvore sublime batida pelas varas da exigência incessante. Ninguém o vê rodeado de colaboradores completos, mas de problemas a resolver. E, renteando com os doentes e aflitos que lhe solicitam apoio, todas as personalidades que lhe cruzam a senda representam atitudes diversas, reclamando-lhe paciência.
João Batista duvida, Natanael questiona, Nicodemos indaga, Zaqueu observa, Caifás conspira, Judas deserta, Pedro nega, Pilatos finge, Antipas escarnece, Tomé desconfia. Apesar de tudo, ele passa, sozinho e imperturbável, como sendo o amor não amado, ensinando e ajudando sempre. Assim também, na instituição em que transitas, encontrarás em quase todos os companheiros oportunidades de aprender ou de auxiliar. A cada passo, encontrará os que te pedem amparo, os que te rogam alívio, os que te suplicam consolo, os que esperam entendimento. Não te faltarão, contudo, igualmente os que te desafiam a calma, os que te zombam dos ideais, os que te complicam as horas, os que te criam dificuldades, os que te ferem o coração. Entretanto, se conheces o caminho exato, é preciso ajudes ao que se transviam, se te equilibras, é preciso socorras os que se perturbam, se te mantens firme, é preciso sustentar os que caem. E se já entesouraste leve migalha de luz, é preciso auxílios os que se debatem nas trevas. Desse modo, não te faças distraído quanto à orientação que nos é comum, porquanto o espírita verdadeiro diante do mal é invariavelmente chamado a fazer o bem. Uma passagem bem interessante aí que mostra, né, todas as, não dificuldades, mas os questionamentos que Jesus teve, né, e ele, com toda a sua evolução, foi questionado. Imagine nós, né? Não seríamos também. E o bonito disso tudo é que ele, Jesus, dá todo o exemplo do que fazer, né? Não se perturbar e sempre propagar o amor, né? Fazer isso e sempre ajudar. Invariavelmente vamos fazer o bem diante do mal. Essa é a passagem. Muito, muito bom, Gabriel. É uma passagem que nos chama à reflexão, né? Porque se Jesus, que era aquele espírito iluminado, passou por tudo isso, longe de nós queremos comparar a ele, mas como o Gabriel bem colocou, ele nos traz o exemplo, né? Que ele tinha não só nos inimigos declarados, mas nos amigos, nos apoiadores e nos próprios discípulos, muitas vezes que duvidavam, que questionavam, que negavam, que abandonavam. Então, eu acho que a grande mensagem, como ele termina falando aí, para o verdadeiro espírita, que é chamado a fazer o bem diante do mal, é para a gente não esmurecer diante das dificuldades, né? Eu acho que esse é o grande alerta, né? Eu comentava aí no início do desafio aí de estar aqui hoje substituindo o Gentil, e às vezes é isso, a gente tem nem é dificuldade, né? Mas a gente já fica se questionando, não, pô, é oportunidade, eu acho que é exatamente isso. Nós temos que estar sempre atento às oportunidades, seja para fazer a caridade moral ou material, como a gente tem falado várias vezes, diversas vezes no Evangelho, e que o Gabriel, que vai fazer o Evangelho, vai falar hoje sobre a piedade. Acho que o tema está muito alinhado, né? Então, essa passagem da Seara dos Médiuns é justamente um convite à reflexão para que nós, diante das dificuldades, não vamos esmurecer, né? E seguir em frente dando o nosso melhor, ainda que seja uma fagulha de luz. Se a gente conseguiu atingir isso, tem muito irmão, né, nas trevas que precisa dessa luz, e a gente pode levar até eles. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Fique à vontade. Eu só ia comentar, assim, o que me veio fazendo a leitura, é que muitas vezes a gente acha que só porque a gente está na casa espírita, agora a distância parece que isso alivia um pouco, mas quando você vai para o ambiente da casa e chega lá, aí você fica com aquela impressão de que tudo vai ser perfeito. É lógico, o ambiente está preparado para que seja realmente o melhor possível. Mas a gente não pode esquecer, né, que as pessoas que estão lá dentro fazendo aquilo acontecer são humanas. Os encarnados, eles são falhos, como a gente é falho. Então a gente não pode
esperar a perfeição, mesmo das pessoas que estão lá há muitos anos trabalhando. Muitas vezes a gente vai ter algumas questões que a gente não concorda com o ponto de vista, não concorda com uma atitude ou da forma que tratou uma situação, mas a gente tem que pensar sempre nisso, que está todo mundo aprendendo junto, que é uma escola, e que é lógico que um tem uma qualidade e vai fazer aquilo da melhor forma, mas tem uma deficiência em outro ponto, e que na outra pessoa, naquilo que o outro é deficiente, ele pode ser melhor. Então, é uma corrente onde todo mundo vai, um ajudando o outro a melhorar. Eu acho que a gente tem sempre que ter isso em mente, que na casa espírita ou em qualquer outra instituição religiosa, onde se procura fazer o bem, ainda é feito por pessoas imperfeitas, sujeitas a falhas. E é o que você falou, a gente não pode desanimar diante disso, né? Excelente, Helenice, muito obrigado. Aí, complementou muito bem. Então já aproveita e vai no embalo e faz a prece para a gente. Vamos lá, então. Então, serenando nossos pensamentos, vamos fechando nossos olhos e nos ligando ao plano espiritual, pedindo ao Mestre Jesus e aos amigos da espiritualidade que nos iluminem em mais uma noite de estudos, que a aula de hoje seja muito proveitosa a todos os participantes, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Assim seja. Gabriel? Uau. Bom, o evangelho de hoje é o capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. E os itens 17, 18, 19 e 20. São 4 temas aí que ele aborda. O primeiro seria a piedade. Feito pelo Espírito, deixa eu confirmar se é por Miguel, desculpa. E onde ele traz o que a piedade traria de bem para a humanidade, né? Acho que hoje, ainda mais durante essa pandemia, não sei, me veio muito isso quando eu estava lendo, o quanto que a gente pode e deve sentir a dor alheia, né? E essa dor, ela tem que nos atingir de alguma forma e trazer essa reflexão. A gente não pode passar batido, achar que não é nada. Cada um tem o seu sentimento, cada um tem a sua vivência, né? E ele traz justamente isso. Se a gente soubesse o bem que faz a piedade para a gente e para o próximo, a gente ia praticar muito mais ela, né? A gente teria muito mais essa piedade pura. A gente faria muito bem para nós mesmos. E uma outra coisa que me vem muito, acho que até mais para o nosso vocabulário, seria também a empatia. Acho que ela andaria bem nesse sentido, de sentir a dor do próximo, né? De se colocar naquele lugar. E vai dentro de um dos principais mandamentos aí das leis que eu tento seguir bastante, é não fazer com o próximo o que a gente não gostaria que fizesse com a gente. Então, se a gente tivesse bastante essa noção, acho que ajudaria de uma forma geral toda a humanidade. E o próximo item, o 18, que daí sim é um espírito familiar, ele traz a questão dos órfãos, que não deixa de ser também isso, né? Vem um pouco da piedade. A importância de adotar. O que seria isso, né? Que é a possibilidade de você dar um abrigo, dar uma família, de proporcionar o convívio, tirar aquele espírito de uma situação, nesse momento encarnado, daquela dificuldade. A gente pode muito, né, na cabeça, é uma aprovação para todos, né? Ninguém está aqui à toa, a gente sabe exatamente o que a gente vai fazer e a adoção é bem-vinda nesse sentido, tanto para quem é adotado quanto para quem vai adotar. O outro item seria também os benefícios pagos com a ingratidão. Eu achei bem interessante, né? Que é feito pelo Guia Protetor, onde muitas vezes a gente faz alguma atividade, faz um benefício,
E a gente espera um retorno, né? Uma gratidão daquilo, né? Ser reconhecido. E muitas vezes a gente fica bravo, né? Incomodado, né? O nosso orgulho ferido de ter feito alguma coisa e não ter sido, a gente não ter conseguido o reconhecimento que a gente queria. Só um minutinho, deixa eu só baixar o som. Mas isso traz uma vivência totalmente terrena, né? Ele põe aqui que mesmo se a gente soubesse como nossa vida é interligada, né? Todas as atividades que a gente faz que podem parecer besteira, mas aquele encontro muitas vezes estava programado para acontecer, aquela atitude, aquela aprovação, né? No livro Há 2000 anos mostra isso, como as pessoas estão interligadas e vem tudo isso junto num momento que às vezes você está preocupado com o reconhecimento nessa vivência, mas não, o importante é no outro plano. E ele põe justamente isso, que quando não a pessoa não enxerga a gratidão que tem aqui, a hora que ela volta para o plano espiritual, esse reconhecimento é cobrado. E muitas vezes tem que voltar em uma outra vivência aqui terrena para demonstrar esse reconhecimento, né? Mas no plano espiritual ele sempre vem. E a outro último item, que é a beneficência exclusiva, é o que a gente acaba vendo bastante, né? Quando dentro de um certo grupo as pessoas se ajudam de uma forma, sabe, por ser daquele grupo, por ser daquela opinião, enfim, né? Tem uma tendência a um ajudar o outro dentro de uma harmonia, né? E, na verdade, justamente ao contrário, a gente tem que ajudar quem pede, quem está aí pedindo ajuda e quem precisa. Então, achei 4 itens bem interessantes de ser lido, discutido. Muito bom, Gabriel. Muito obrigado. Alguém gostaria de fazer algum comentário aí sobre a exposição do Gabriel? Eu, assim como ele, também achei um tema bem interessante, né? Os 4 pontos são pontos bem sensíveis, né? O primeiro, que fala da piedade, o Gabriel trouxe aí para o campo da empatia, que a gente pode chamar também de compaixão, né? Que é de se compadecer com o sofrimento alheio, né? Não é dó, não é nada disso, é simplesmente se colocar no lugar da pessoa. E eu acho que o Gabriel foi muito feliz quando ele falou que nós estamos vivendo um momento que é muito propício para isso, que nós temos a oportunidade de praticar essa piedade, essa compaixão, porque todos estamos passando por dificuldades, mas com certeza tem muitos irmãos nossos que estão passando por mais dificuldade do que nós, né? Então nós estamos tendo essa oportunidade. Será que nós estamos aproveitando essa oportunidade, né? Isso é uma reflexão. A questão dos órfãos, eu acho que é muito bacana. Eu tenho uma experiência, a família, né? Eu tenho um irmão adotivo, e eu só lembro que ele é adotivo quando a gente toca nesse ponto, né? Graças a Deus, foi uma experiência maravilhosa. Meus pais, quando eu era o caçula, eu e meu irmão gêmeo, né? Uma história de família bem interessante. Meu pai, operário, não tinha casa própria, pagava aluguel, 7 filhos biológicos, e resolve adotar um, né? Alguns falavam assim, pô, é louco, né? Na dificuldade para criar o que tem, ainda vai pegar mais um. E eu acho que foi uma atitude de exemplo que meu pai e minha mãe nos deram, né? Foi muito importante. E hoje, assim, como falei para vocês, é um irmão que não tem a menor diferença, né? E eu acho que se ele chegou até nós, é porque realmente ele tinha alguma coisa para estar junto com a gente. Nós tivemos a oportunidade de junto com esse espírito, né, nos harmonizar e praticar a compaixão, a caridade, o amor fraterno. Então, assim, só tenho gratidão em relação a isso. O terceiro item, que fala da ingratidão, eu acho que é realmente o nosso ponto do orgulho, né? Quando a gente fala e enxerga a ingratidão em alguma atitude que a gente está fazendo, entre aspas, numa caridade, não é caridade, né? É qualquer coisa menos caridade, porque o orgulho é antagônico à caridade. Se eu
estou deixando meu orgulho prevalecer a ponto de enxergar a ingratidão do meu irmão, então não é caridade que eu estou fazendo, é qualquer coisa menos isso. Eu acho que é outro puxão de orelha que a espiritualidade nos dá e diz assim, peraí, você acha que está fazendo a caridade e está enxergando ingratidão? Então reveja seus conceitos, né? Volta lá, deixa essa oferenda aqui, volta lá, se reconcilia com o teu irmão, depois você volta aqui, para que ela tenha valor, né? E por fim, a questão da beneficência exclusiva, né? O Gabriel mencionou aí dos grupos, tal, mas ele menciona também, lá no texto do Evangelho, a questão dos familiares, né? Dos próximos. Eu diria assim, isso também não é caridade, é obrigação moral. Você ajudar quem está do teu lado, quem está junto com você, que tá, é um mínimo que você tem que fazer, né? Então, realmente, a gente tem que entender isso, né? Sim, eu mesmo já falei isso quando eu falei da caridade, né? Que a gente tem que fazer a caridade e às vezes a gente esquece o próximo para pensar num próximo distante, também é verdade. Aqui a gente tem que buscar esse equilíbrio, né? É buscar esse equilíbrio, é fazer o bem sem olhar a quem. Não interessa se é próximo, se é distante, como o Gabriel bem colocou. É necessitado? Está precisando? Eu tenho oportunidade, tenho disposição, então eu me coloco a ajudar, né? Evangelho maravilhoso de hoje, hein? Muito obrigado aí, gratidão a todos aí. Se alguém quiser complementar, fique à vontade, pode fazer uso da palavra, senão a gente vai para o tema de hoje. Tudo bem? Então vamos em frente, vamos começar a nossa... Hoje o tema eu vou deixar pequenininho aqui para não atrapalhar. Deixa eu ver se eu consigo. Aí. O tema de hoje é psicografia e psicofonia. Se der tempo, né, a gente vai falar um pouquinho também de pneumatografia, que é a escrita direta, e pneumatofonia, que é a voz direta, tá? Vamos estudar um pouquinho isso. A aula passada, o Gentil já falou de alguma forma, e hoje a gente vai aprofundar um pouquinho sobre isso aqui. Então, vamos começar falando da psicografia, né? Então, o que é a psicografia? Alguém me ajuda aí? Calma, um de cada vez. Então, vamos lá. Psicografia é um meio de comunicação com os espíritos através da escrita, né? É uma forma em que a espiritualidade se comunica com os encarnados por meio da escrita. Embora Kardec tenha estudado no Livro dos Médiuns diversos meios de comunicação, ele aprofundou mais na psicografia, inclusive ensinando o método de desenvolvimento dela no capítulo 17 do Livro dos Médiuns. Então, por que Kardec fez isso? Ela é mais importante, ela é melhor do que os outros métodos de comunicação? A gente vai entender aqui por quê, tá? Não é que seja melhor ou pior ou a preferida de Kardec, mas tem uma lógica que a gente vai tentar entender aqui. Por que ele se dedicou mais a ela e dedicou um capítulo justamente para poder nos ajudar a trabalhar, a desenvolver esse método. Então, na época, né, quando ele estudou vários métodos e escolheu se aprofundar nesse, ele fez por quê? Porque ele era mais fácil, mais cômodo, rápido e não se perdia. Por que isso? Hoje nós vamos falar de psicografia, que é escrita, e psicofonia, que é falada. Então, é assim, eu estou falando um monte de coisa aqui, né? E estou mostrando um monte de coisa para vocês escrita. Alguma coisa do que eu estou falando vocês vão gravar na mente. Tudo que está escrito está gravado aqui. Se eu passar esse material para vocês, nada disso se perde. Ou se vocês estiverem anotando o que eu estou falando, né? Ou no caso hoje, graças à tecnologia, a nossa aula está gravada, né? Quem for assistir de novo também vai ter acesso ao que eu estou falando. Mas na época não tinha isso. Então, o que era falado era naquele momento. É importante, a gente está prestando atenção, a gente ouve, mas nem tudo a gente consegue reter e gravar. Já na grafia não, né? Está anotado.
Oi? Alguém? Alguém falou alguma coisa? Então, lá no começo, né, quando Kardec começou a estudar, ele nem chamava de psicografia, né, ele falava da escrita mediúnica. Né? E a escrita mediúnica ou psicografia, ela começou nos primórdios através dos chamados meios indiretos, ou psicografia indireta. Depois ela foi evoluindo para o meio direto, ou psicografia direta. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Então, lá no começo, como é que acontecia? A tal da psicografia indireta. Então, existia um médium, né, que utilizava objetos, materiais, para que pudesse fazer a escrita. Tá? Na aula passada, o Gentil falou bastante para a gente isso. Para que exista uma comunicação mediúnica, necessariamente nós precisamos de um médium. Né? Um médium tem que estar ali. Ele faz a relação entre o espírito e o corpo físico, né? Através de uma relação perispiritual. Então, o médium estava lá com auxílio de objetos, ó, tá vendo? Então, ele usava aqui, ó, uma mesa reduzida, né? Com rodinha e um lápis. Tinha uma cestinha, que é esse exemplo aqui. Às vezes era uma caixa de papelão, uma cesta peão, uma cesta de bico, uma prancheta, mas eles tinham algum objeto físico aonde se colocava um lápis, né, ou uma caneta e um papel, e pela imposição da mão dos médiuns, ó, essa figura aqui demonstra isso, né, pela imposição das mãos do médium, o espírito trazia sua mensagem e o lápis escrevia no papel. Então, embora tivesse um auxílio do médium, né, ele não agia diretamente, não era ele que escrevia, por isso que é indireto. Ele só contribuía, ele doava os seus fluidos, a sua energia, a sua vibração, e a espiritualidade, através da utilização desses objetos, fazia essa escrita e trazia a mensagem que eles queriam do plano espiritual. Com o tempo, com a evolução, com o estudo, né, nós passamos para psicografia direta. Né? Acho que essa figura por si só ela fala muito, né? Quando a gente fala de psicografia direta, então qual é a diferença da direta para a indireta? É que não tem mais objeto para auxiliar. O médium deixa de lado qualquer suporte e pega diretamente no lápis ou na caneta e vai escrever a mensagem que é transmitida pelo espírito. Então, eu não preciso mais de um objeto, de uma mesinha, de uma cestinha, né? Eu pego a caneta, eu, médium, pego a caneta, recebo essa mensagem e transcrevo, coloco ela no papel. Então, ó, o médium que consegue produzir a psicografia indireta também está apto à psicografia direta. Basta usar diretamente o lápis sem suporte. Então, essa foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Então, assim, se eu era médium e eu conseguia, através da imposição das mãos, da minha concentração, né, auxiliar a espiritualidade na escrita indireta com aqueles objetos, eu descobri que se eu pegasse a caneta na mão, eu mesmo poderia fazer, sem auxílio daquilo. A mesma capacidade mediúnica que eu tenho de me comunicar com a espiritualidade, através daqueles objetos, eu tenho diretamente, tá? E essa psicografia direta, ela pode ser de duas formas: intuitiva ou semimecânica. Perdão, são três, né? Semimecânica e mecânica. São três formas de psicografia que eu tenho da forma direta. Então, eu pego o lápis e vou escrever. Mas eu posso receber e atuar de três formas diferentes. Uma é intuitiva, uma semimecânica e a outra mecânica. Nós vamos entender cada uma delas, como é que elas funcionam e por que elas acontecem. Né? Nós vamos ver que o perispírito está relacionado a isso, tanto na psicografia como na psicofonia. Então, ó, na psicografia intuitiva, deixa eu tirar a imagem aqui. Ó. Na psicografia intuitiva, o que acontece? Eu tenho aqui ó, o espírito comunicante e tenho o médium. Tá? Então, vejam que o espírito comunicante está agindo diretamente no cérebro
do médium psicógrafo? Ele está mandando uma mensagem para esse médium. Esse médium recebe a mensagem e ele, com o lápis na mão, com a caneta na mão, vai escrever, ou não. Tá? Ele pode escrever ou não. Às vezes ele recebe a mensagem e não quer escrever. Simplesmente ele não escreve. Por quê? Porque nesse caso da intuitiva, ele tem o poder sobre o seu braço. Ele decide se ele vai fazer ou não. Porque ele está recebendo uma mensagem, está decodificando essa mensagem e vai transcrever isso no papel. Então, ó, vamos lá. O médium capta a mensagem telepaticamente, né, enviada pelo espírito, mentalmente, interpreta a mensagem de acordo com a sua capacidade e transmite escrevendo no papel. Esse processo, gente, é muito rápido, tá? É muito rápido. Mas ele recebe a mensagem, ele interpreta e vai colocar isso no papel. Então, ele pensa antes de agir. Ele tem consciência da mensagem. É como se a gente estivesse conversando aqui entre nós, encarnados, e alguém me fala, como eu falei para vocês, alguém fala alguma coisa e fala, oh, isso é legal, eu vou escrever aqui e vou passar para alguém. Eu gostei disso. Ah, isso eu não gostei, eu não vou escrever. É mais ou menos assim, tá? Eu tenho, então, uma mensagem que chega na minha mente, eu interpreto e coloco no papel. Nesse processo, né, de psicografia, embora seja direta, a intuitiva, o médium não sente nada no seu braço, nenhum impulso, nenhum comichão, uma vontade, nada disso. Tá? Por quê? Porque a mensagem é transmitida diretamente para o seu pensamento. E o braço só é movido de acordo com a minha vontade. Por isso que eu falei para vocês, eu posso ou não escrever. Muitas vezes a gente recebe, às vezes inconsciente, isso é uma coisa que a gente vai falar bastante aqui durante a aula de hoje, né, que é só com o tempo que a gente vai perceber, que a gente vai trabalhando e vai entender. Porque às vezes a gente recebe uma mensagem e nem se dá conta disso, né, e acaba não escrevendo. Tá? Então eu não sinto nada, não sinto vontade de escrever, não sinto nenhuma pressão no meu braço, simplesmente eu recebo, pego a caneta, pela minha vontade, um papel e eu escrevo. Ok? Na semimecânica, a psicografia semimecânica, eu tenho de novo aqui o espírito comunicante e o médium. Mas vejam que agora o espírito comunicante, ele está agindo sobre a mente do médium, mas também ele age sobre o braço do médium. Tá? Então esse é um pouquinho diferente. Eu recebo, mas eu já tenho uma sensação, eu tenho alguma coisa no meu braço que me leva a escrever. E um pouquinho diferente da intuitiva, eu começo a ter consciência do que eu estou escrevendo à medida em que eu estou escrevendo. Então, lá, eu penso antes. Eu recebo, eu penso, né, analiso e coloco no papel. Aqui eu vou tendo a consciência à medida em que eu estou escrevendo. Por quê? Porque ele está agindo na minha mão e no meu cérebro. Tá? Por isso que ela é semimecânica. Ó. Então, o médium sente, ao mesmo tempo, uma força que impulsiona o braço e a consciência do que está escrevendo. Então, à medida que eu vou escrevendo, eu vou tendo consciência da mensagem. Então, não foi uma mensagem que eu recebi previamente, é como se você estivesse fazendo um ditado, né? Vamos trazer isso para o encarnado. Alguém está fazendo um ditado e eu estou escrevendo. À medida que eu vou recebendo, eu vou escrevendo. Né? No outro, eu pensei naquilo, achei interessante e vou escrever. Aqui, eu estou recebendo a mensagem, estou processando e vou escrevendo. Então, o que acontece nesse processo? O espírito comunicante age sobre o braço do médium, então ele já tem uma ação sobre o meu braço, mas também sobre a mente. Então, ele transmite mentalmente e impulsiona o braço a gravar a mensagem no papel. Então, na primeira, né, normalmente, as palavras são palavras que eu costumo usar, né, a caligrafia é a minha, né, é muito mais minha. E aí a gente tem, inclusive, uma confusão, aquela dificuldade de saber, isso é mediúnico ou é anímico? Né? No começo, isso é muito comum. Pessoal que eu vi que o Evandro está aí, eu sei que ele já psicografou, outras pessoas do grupo também já podem ter feito isso. Né? Então,
muitas vezes quando você está psicografando uma mensagem, você fica naquela dúvida, mas será que é meu mesmo? Será que é meu ou do Espírito? Foi o Espírito que mandou? É ideia minha? A gente vai, né, ao longo da discussão aí, falar um pouquinho sobre isso, mas nesse caso, né, no primeiro caso, é mais comum da gente ter essa dúvida, por quê? Porque como eu estou escrevendo porque eu quero, eu recebi a mensagem antes, então normalmente eu uso a minha caligrafia, eu uso o meu vocabulário, né? Então a confusão é muito grande. A mensagem realmente pode ser 100% mediúnica, mas eu não sei por quê. Porque, mas eu costumo escrever assim, eu costumo falar assim também. Normalmente, nesse caso, como a gente está fazendo semi-mecanicamente, eu tenho uma consciência, mas à medida que eu escrevo, então, analisando, você vai ver que tem algumas palavras que não é do seu vocabulário, a forma de escrever, às vezes até a própria caligrafia é diferente. A gente vai escrevendo de acordo com aquela pressão que eu estou sentindo no meu braço. Eu estou sentindo o efeito do espírito comunicante em cima do meu braço. E aí a mecânica, né? Psicografia mecânica. Nesse caso aqui, ó, o que acontece é totalmente diferente das duas anteriores. Vocês lembram que na primeira, daqui a pouco eu vou repetir de novo, né, a lógica das três, mas só para a gente entender. Na primeira, o espírito comunicante agia sobre o cérebro 100%, não influenciava no braço, transmitia uma ideia intuitivamente, e ele raciocinava, e se ele quisesse escrever, ele pegava a caneta e escrevia. Na semimecânica, né, ele age sobre o braço, mas também sobre o cérebro. Então, eu tenho, né, conhecimento do que eu estou escrevendo, mas na medida em que eu estou escrevendo, concomitantemente, mas tem uma ação sobre o meu braço. Na psicografia mecânica, o Gentil falou para a gente na aula passada que existe uma atuação do espírito comunicante, do mentor, no chakra humeral, que é aqui nas nossas costas. Lembra que ele falou isso semana passada? Que os chakras não são só na frente? Nós temos esse chakra humeral. Então, existe uma atuação forte do espírito aqui e ele comanda 100% do meu braço. E, nesse caso, o médium que está escrevendo a mensagem não tem a menor ideia do que ele está escrevendo. Por que ele não tem a menor ideia do que ele está escrevendo? Porque não existe nenhuma atuação do cérebro do espírito comunicante para o cérebro físico ou mesmo do cérebro perispiritual. Ele atua diretamente no braço. Então, ele só vai ter conhecimento do que ele escreveu ao final, quando ele ler. Então, ó, o espírito não atua na mente do médium. Conecta-se diretamente ao centro de força humeral, aquele lá das costas, na altura do omoplata. O que possibilita assumir o controle do braço. Quer dizer o seguinte, que o médium perde totalmente o controle sobre a mão dele. Mão, braço, antebraço. É o espírito comunicante que está fazendo aquilo. E aí, sim, a gente vê muitas coisas. Nós vamos ver um exemplo daqui a pouco de uma psicografia do Divaldo, né, muito interessante, que eu vou mostrar para vocês. Mas aí a gente vê, por exemplo, mensagens que vêm com caligrafia. Acho que a semana passada o Gentil até nos falou de um caso que foi usado para desvendar aí um crime, para absolver alguma coisa, ajudou a absolver uma pessoa que estava sendo acusada, porque o exame grafotécnico, né, conseguiu comprovar que aquela caligrafia era da pessoa realmente que se dizia, né, escrevendo a mensagem que já tinha desencarnado. Então, assim, a atuação do espírito é 100% no braço. É como se o braço tivesse sido emprestado para ele. Então, ele vai escrever com a caligrafia dele, com o vocabulário dele, tá? E o médium não tem nada. Mas por que ele não consegue fazer nada? Por que ele não tem consciência? Porque não existe nenhuma ação, tá, do espírito comunicante no cérebro do médium. É 100% mecânico, físico. Ele está simplesmente... Ele está fazendo aqui, gente, o braço do médium aqui está fazendo o papel da mesinha, da cestinha, da caixa de papelão. É exatamente isso. Tá? Mas então por que eu preciso do médium? Né? Pode surgir essa pergunta. Por que eu preciso do médium?
porque o Gentil já explicou para a gente na aula passada que só vai existir uma comunicação mediúnica se eu tiver um médium, um perispírito, né? A troca fluídica, né? A questão, aproximação vibracional. Então, o meu perispírito está aqui, né? Permitindo que isso aconteça. Então, ó, uma vez conectado magneticamente ao médium mecânico, o espírito comunicante pode utilizar as mãos do corpo físico para escrever o que quiser, sem a interferência do medianeiro, do médium, porque a mensagem não passa pela sua mente. Paulo, Oi? eu tenho uma dúvida, que é mais uma curiosidade, na verdade. Nesse caso, e também eu sempre perguntava para a dona Helena, uma curiosidade, quando ela recebia, né, incorporava, mas onde que vai onde que vai a nossa mente, do médium? Por exemplo, nesse caso, a interferência do espírito está totalmente no chakra humeral. De onde que ele não, entendeu? Eu não penso, ele tá como não sei o que acontece, ele vai para onde? Daqui a pouquinho, quando a gente for falar da psicofonia, eu vou ter um esqueminha, não vou atropelar, que lá a gente vai explicar direitinho como funciona. A gente vai falar da psicofonia, mas é o mesmo processo aqui na psicografia, tá? Mas assim, o que acontece? Vou antecipar, depois lá a gente vai detalhar, né? O mentor espiritual vai agir no chakra coronário, tá? Na epífise, na glândula pineal, que vai gerar a melatonina, que vai atuar no córtex cerebral, entendeu? Deixando ele sedado. Totalmente, nesse caso, parcialmente no sêmen. Tá? Então, assim, por alguns instantes você fica realmente fora do ar. Nós vamos ver que na psicofonia é muito parecido. A diferença é que um você fala, outro você escreve. Mas também tem essa questão, né? E que ele vai atuar direto na fala, como ele atua direto na mão. E essa pergunta sua também já me fiz muitas vezes, né? E a gente começa a entender um pouquinho justamente por isso. Então, assim, a gente recebe, né, uma anestesia naquele momento, só que é extremamente importante. Quando a gente está falando, que a gente vai falar da psicofonia inconsciente, que é mais ou menos igual à psicografia mecânica, é o físico que está inconsciente, tá? O seu perispírito está consciente. E isso é importante, tá? Muito oportuna a sua pergunta, Gabriel, e deve ser dúvida de outros também, né? É importante a gente colocar isso, porque assim parece, pô, então eu sou uma marionete? Posso ser. Posso ser. Por isso que é importante a gente estudar, a gente se preparar, né? A gente praticar para que a gente possa dominar essa situação. Porque eu, enquanto perispírito, estou sempre consciente. Tá? A gente vai ver que essa questão, né, do semimecânico, do mecânico, do semiconsciente ou consciente, que a gente vai falar da psicofonia, é muito parecida nesse sentido. Tá? Por quê? Porque vai depender do distanciamento, como o Gentil já falou a semana passada, do perispírito no corpo físico. Então, quanto mais distanciado eu tiver, né, mais inconsciente ou menos inconsciente eu estarei. Mas o meu perispírito não perde a consciência. Por isso que é importante que eu tenha uma doutrinação, um estudo, um esclarecimento, para que eu possa saber fazer isso. Para que eu não vire realmente uma marionete. Porque como já foi colocado aqui para a gente, né, nas aulas anteriores, aí pelo Gentil, a comunicação, a mediunidade, não é só para o bem. Né? É para o bem e também para aqueles espíritos ainda menos esclarecidos e que querem fazer uso da gente. E a mediunidade, outra coisa que também já foi falado várias vezes, a gente vai falar bastante isso, né, até o final do ano, no quarto ano também o Radal vai falar isso para vocês, que assim, todos somos médiuns. Nós não aprendemos isso? Mediunidade é nossa. Né? Alguns com disposições físicas maiores, outros menores, mas todos temos mediunidade. E se a gente não souber usar, não souber trabalhar, a gente pode sim ficar à mercê disso, porque numa situação dessa, eu estou inconsciente fisicamente, o meu
perispírito não sabe como lidar com essa situação, eu acabo sendo marionete na mão de um espírito mal intencionado. Os espíritos elevados jamais farão isso com a gente, né? Eles sempre querem trazer o bem, tá? Não sei se eu te respondi, mas lá na frente tem um esqueminha, vai mostrar direitinho, aí a gente pode avançar. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou até contribuir? Eu vi que a Osibéria está na sala aí. Se quiser complementar, fiquem à vontade, por favor. O Paulo, Oi. na psicografia intuitiva, pode o médium ele duvidar que é uma mensagem, ele achar que pode ser os seus próprios pensamentos e não escrever também? Isso é muito comum, Regina. Eu falei para Muito você, comum, né? principalmente no começo, né? Principalmente no começo. Você é intuído e às vezes você escreve e acha que é seu, né? O espírito vai cobrar direito autoral aí, né? Então, ele te passa a mensagem, você escreve assim, nossa, puxa, tive uma Eu acho ideia que brilhante. o mais difícil deve ser a psicografia intuitiva, né? Porque até você aprender o que é seu e que não é seu, né? Sim. É bem complexo, né? Exatamente. E assim, ela te dá um certo controle, um pseudo-controle maior, mas ao mesmo tempo ela te causa essa confusão, enquanto você não está preparada, não está acostumada. Depois, com o tempo, a prática, né? Eu fui militar, lá no Exército, a gente tinha uma frase que a gente falava assim: a prática exaustiva leva à perfeição, né? Isso se aplica em todas as áreas. Então, assim, com o tempo, depois muito tempo praticando, fica fácil para você fazer, opa, peraí, esse não é meu, não, mas é importante, eu vou escrever, né? Mas no começo, realmente, assim, a gente fica, putz, mas será que fui eu? Né? Será que é anímico? Será que é mediúnico? Mas, na dúvida, se for para o bem, escreve. Né? Porque se for anímico, se for da sua alma, se veio de dentro de você, talvez é uma mensagem sua, de experiências passadas, ou até de agora, que vai contribuir. Então, na dúvida, se for para o bem, escreve. Sim. Né? E aí, depois analisando, e essa é uma das vantagens, a gente vai falar, né, uma das vantagens da psicografia em relação a outros métodos de comunicação mediúnica, justamente porque, como você está escrito, a gente pode depois analisar com calma, a gente pode comparar, né? Então, recebeu uma, duas, três mensagens, começa a comparar, pô, sempre a mesma coisa, sempre a mesma fala, então acho que isso aqui é meu, não é de lá, ou não, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. E a psicografia nos propicia isso mais do que os outros métodos. Porque como eu escrevo, eu registro, a análise fica um pouco mais perfeita, mais fácil de se fazer. Ok. Ok? Então, ó, só resumindo, né, o esquema da psicografia. Então, ó, no caso do intuitivo, né, ó, o espírito age na mente, manda uma mensagem, eu recebo, eu capto essa mensagem, eu processo essa mensagem no meu cérebro e decido o que eu vou fazer, se eu vou escrever ou não vou escrever. E muitas vezes no escrever, aí eu uso palavras minhas, né? Como se eu fizesse uma tradução simultânea, né? Recebi aquilo, mas eu faço ajustes e tal. Isso é no método intuitivo. Por quê? Porque a conexão é mente a mente, tão somente. Né? Na semimecânica, existe um isolamento parcial do cérebro, viu, Gabriel? Olha lá. Isolamento parcial. Então, o espírito atua sobre o chácara, né? E dentro do meu cérebro e também no meu braço. Então, eu tenho, né, o conhecimento, eu consigo pensar e interpretar à medida em que eu vou escrevendo. Aqui eu tenho antes. Né? Eu consigo raciocinar antes. Aqui, à medida em que eu vou colocando, eu vou tendo conhecimento daquilo. Mas eu já tenho, já sinto, eu médio, sinto uma pressão no meu braço, porque existe uma interferência também do espírito sobre o meu braço. E aí pode acontecer a questão da caligrafia, que eu falei para vocês, né? Uma série de coisas. No mecânico, isolamento total do cérebro. Eu fico alienado em relação àquela mensagem. Eu emprestei meu braço virou a mesinha, meu braço virou a cestinha. Né? Eu só vou ter conhecimento do que eu escrevi, da mensagem que eu trouxe, que eu ajudei a trazer
do plano espiritual se eu ler a mensagem depois. Senão... Mas, por que isso? Porque não teve nada, o meu cérebro não sabe o que está acontecendo. Passou direto. Foi uma ação diretamente no meu corpo físico. Tudo bem, gente? Aqui, ó, que eu falei para vocês, né? Tem uma mensagem do Divaldo Franco na abertura do 4º Congresso Espírita Mundial, que ele traz uma mensagem assinada pelo Espírito Leon Denis, que é intitulada Reconnaissance, não sei se é assim que fala, né? A Allan Kardec, e ela contém um agradecimento ao codificador e tal. E essa é uma mensagem de psicografia especular ou invertida. O que quer dizer isso? A mensagem foi escrita de trás para frente. Você só consegue ler se você colocar na frente do espelho. Ó, então, essa é a mensagem original, e aí, quando você coloca ela na frente do espelho, você consegue ler. E detalhe, em francês. Tá? Então, assim, eu tinha guardado isso para falar para vocês, justamente isso. Então, como ele está agindo diretamente no meu braço, eu posso escrever em outro idioma, inclusive. Porque não sou eu que estou escrevendo, é ele. Tá? Então, nesse caso aqui, né, que é um fenômeno muito raro, né, o Divaldo, lá na abertura do Congresso, psicografou essa mensagem de forma espelhada e em francês, assinada pelo Leon Denis. Né? Então, nós estamos falando de um Divaldo Franco, né? Não é uma coisa qualquer pessoa, qualquer médium pode fazer isso. Realmente tem que ser alguém, né, um espírito que tenha muito estudo, seja muito elevado, que tenha uma moral. A gente vai falar sobre isso também daqui a pouco, quando a gente for falar de outros fenômenos, né? Que a mensagem também está relacionada à questão moral do médium, né? Eu tenho que ter disponibilidade, eu tenho que ter a minha mediunidade aflorada, mas tem a questão da moral do médium aí. Tudo bem, gente? Então, aqui, ó, como é que funciona, né? Mediunidade, né, os médiuns escreventes ou psicógrafos, lá no começo a gente falou que era a comunicação mais simples, mais cômoda e mais completa, né? Por quê? Porque ela permite estabelecer relações tão permanentes, regulares com os espíritos, como a que nós mantemos entre nós. Né? Então, nós temos o nosso ciclo de amizade e relacionamento, e o psicógrafo, né, ou o médium escrevente, acaba criando esse laço. Nós temos vários exemplos, né? O Chico com o André Luiz, o Chico com o Emmanuel, né? O Divaldo com os mentores dele. Então, acaba criando uma relação como a gente tem aqui, de amizade. Né? Aquele espírito vem te procurar para trazer mensagem te usando, né, no bom sentido, né, utilizando o seu corpo físico, né, as suas qualidades morais, para poder transcrever isso aí. Tá? Então, por isso que o Kardec deu essa intensidade, né, no livro dos médiuns para tratar da questão da psicografia. Por causa dessa facilidade, da comodidade, de ser mais completa no sentido de deixar registrado, de proporcionar, né, uma análise a posteriori diferente do que a gente faz com outros métodos. E aqui, ó, esse quadrinho eu achei bastante interessante, ó. Então, quais são as variedades, né? Mecânico, semimecânico e intuitivo. Quando que o pensamento acontece em cada um? No mecânico, após a escrita. O médium só vai tomar conhecimento do conteúdo da mensagem se ele ler, porque se ele escrever e passar o papel e levar embora, ele nem vai saber. Tá? Porque não houve nenhuma comunicação entre cérebro do espírito comunicante, cérebro perispiritual e cérebro material. Tá? Na semimecânica, existe, né, um pensamento concomitante com a escrita. À medida em que eu estou escrevendo, eu vou tendo ciência do que eu estou escrevendo. Posso escrever algumas coisas que eu não concordo, que eu não entendo, né?
Eu estou escrevendo, tenho consciência, eu estou vendo, estou enxergando, estou lendo, meu cérebro está processando, mas só à medida em que eu estou escrevendo. Já escreveu, está escrito. O máximo que eu posso fazer é rabiscar ou rasgar, mas está escrito. Já no intuitivo, né, o pensamento aparece antes. Por isso, Regina, da sua pergunta, né, sim, é muito comum a gente receber uma mensagem por intuição, né, e às vezes achar que, não, isso foi um pensamento que eu tive, uma coisa vaga, uma coisa boba, ou não é meu, sou eu que estou pensando. Então, na dúvida, escreve. Depois reflete sobre aquilo. Mas eu penso assim mesmo? Né? É isso que eu penso sobre esse assunto? Às vezes não tem. Né? Existem, né, além aqui umas derivações do intuitivo, né, que falam até da questão que foi levantada pela Regina na aula passada, que é não lembro qual foi o termo que você falou, não é premonição. Você lembra, Regina, que você falou? Pressentimento. Pressentimento, né? Exatamente. Existe também nesse sentido. Da mesma forma que a gente tem um pressentimento, né? E a gente fala que seria uma psicofonia, às vezes a gente tem também e a gente escreve algumas mensagens. Então, isso existe também. Se vocês quiserem se aprofundar depois, tá? Mas eu não tive tempo de me aprofundar sobre isso, achei melhor não trazer. Mas eu sei que no intuitivo tem algumas variantes também que a gente recebe, né? Essa mensagem e o médium acaba escrevendo, tá? Depois eu vou colocar, inclusive, como eu falei para vocês, que eu estudei, pesquisei bastante essa semana, eu assisti uma aula bem interessante sobre isso, sobre o tema. Depois eu vou disponibilizar o link, quem tiver interesse, assiste lá, que vocês vão ver que é bem, bem legal. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Nós estamos terminando a psicografia para entrar na psicofonia, tá? Então, só para a gente fechar esse assunto, e aí, antes de passar para a psicofonia, eu queria deixar aberto, queria que vocês falassem. Eu vi que o Evandro me mandou uma mensagem no Zap aqui, depois até vou pedir para ele falar para a gente aqui um pouquinho, dar um depoimento. Mas antes de passar para lá, eu queria falar um pouquinho sobre a função da psicografia, né? Então, vai ao encontro daquela questão da importância que o Kardec deu para ela. Então, a psicografia, ela é muito usada na orientação sobre questões morais. Então, quem já participou, quem já viu, que vai em algum centro que psicografa, via de regra, né, as mensagens que são essas, são relatos de experiências, mas veja que sempre é experiência dignificante. Né? Até, às vezes, de espírito que teve uma passagem na Terra equivocada, que sofreu, foi para o lado de lá, aprendeu e vem relatar para que a gente não cometa o mesmo erro que eles. Tá? Estudos e comentários evangélicos, às vezes, né, numa reunião de evangélico e tal, a gente acaba recebendo, tem alguns centros que trabalham assim, uma mensagem do plano espiritual, complementando aquela discussão, trazendo alguma informação complementar, e também temos muitas mensagens de estímulo. Né? Nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, onde todo mundo está reclamando de tudo, achando que tudo é ruim, é só coisa ruim, cada pouco a gente recebe aí, né, uma mensagem psicografada, trazendo uma mensagem de estímulo, né, levantando a nossa moral, dando um chacoalhão para a nossa fé, para que a gente acredite que nada acontece por acaso, que tudo tem seu propósito. Então, essa é uma das funções da psicografia, de forma geral. Mas também nas casas espíritas, né, nas entidades espíritas, a espiritualidade às vezes nos manda, através da psicografia, orientações para a própria casa, né? Diretrizes gerais de funcionamento, né? Como fazer. Então, na reunião, né, os dirigentes acabam recebendo do plano espiritual algumas sugestões de estratégia, né? A visão espiritual de como as coisas estão acontecendo, como a Helenice bem falou, né, no comentário dela sobre o Evangelho, as nossas casas espíritas, as nossas entidades de confissão religiosa, seja ela qual for,
são geridas, são tocadas por seres humanos encarnados e falíveis, né? Então, às vezes, a espiritualidade, que a equipe espiritual que cuida daquela casa, vem, né, trazer para essas pessoas, para esses dirigentes, a visão deles do lado de lá. Olha, vocês estão fazendo assim, mas isso poderia ser assado, né? Isso pode melhorar dessa forma, assim, tá? Então, isso também acontece. Às vezes, a psicografia é utilizada para esse fim. E, por fim, eu trago um terceiro ponto, que não é uma afirmação, é uma pergunta, e eu vou querer ouvir a opinião de vocês, tá? A psicografia pode ou deve ser usada para atendimento aos espíritos sofredores? Eu acho que pode. Eu acho Desencarnar. que vocês estão me ouvindo? Oi, pode falar, Linice. Eu acho que pode sim, mas desde que numa reunião apropriada para isso, né? Como tem como que chama lá no centro? É a reunião de desobsessão, de atendimento mesmo, né? Aos desencarnados, né? Que aí é uma reunião preparada para essa finalidade. Quem mais gostaria de falar aí? Eu já vi em reunião mediúnica de espíritos sofredores em atendimento, assim, da psicografia, porque o espírito não conseguia falar. Ele tinha problema, algum sofrimento que ele não conseguia falar, então ele passava tudo por escrito, psicografia. Eu já vi desta forma, mas o médium falava que ele não conseguia falar, então ele escrevia o relato, né? Eu já vi nesse sentido. Mais alguém aí? Eu acho que até a psicografia para os espíritos sofredores, até para os encarnados, né? Quando vem uma mensagem de algum familiar, assim, né? Teve um episódio na cidade da Larissa que alguns jovens sofreram um acidente, um deles conseguiu mandar uma mensagem tranquilizando a família e tal. Então, acho que para os dois lados, né? Tanto para os espíritos que ficam quanto os que estão desencarnados. Então vamos lá. Ó. Isso que o Gabriel está falando, né? Ó, a gente enquadra aqui uma mensagem de estímulo, né? Relato de experiência que vem realmente para confortar as pessoas aqui. Talvez eu não tenha colocado bem a pergunta. A ideia é a seguinte: quando a gente vai, por exemplo, numa sessão de atendimento fraterno, de desobsessão, né? Não é, claro que tudo pode, né? Tudo pode, mas não é, o meio mais adequado, tá? Por quê? Porque um espírito sofredor, um espírito que está precisando de atendimento, ele não precisa só colocar e expressar o que ele está sentindo, né? Ele precisa de acolhimento. Então, a ferramenta mais adequada para atender espíritos sofredores é a psicofonia, que é o que nós vamos falar a partir de agora. Então, só antes de passar para a psicofonia, o Evandro, você quer falar aí, dar esse depoimento que você colocou para mim na mensagem aí da dificuldade que você tinha e como que melhorou? Porque eu acho que isso pode ajudar aí as pessoas, não só na curiosidade, mas as pessoas que vão desenvolver também essa faculdade. Boa noite a todos. Só um comentário, que realmente no início, né, eu tenho um problema comigo de não ter as coisas sob o meu controle, né? Então vinha o pensamento e às vezes vinham palavras que eu não conhecia, assim, um português muito mais polido, né, do que eu conheço, e eu tinha medo de colocar, ficava aquela briga, né? Às vezes eu parava a mensagem eu falava, e agora? Eu vou escrever isso aí, como que vai sair? E aí, com o tempo, eu comecei a confiar mais, né? Acho que foi a questão aí, né? Me entregar de uma forma mais completa, me preparar antes e tal. E aí, quando vinha uma situação dessa, eu deixava fluir, né? E no final sempre dava certo, né? Ficava muito melhor
a mensagem do que quando eu tentava interpretar, e aí com certeza acabava mudando o real teor da mensagem. Era isso. Muito obrigado, Evandro. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa, ou alguma curiosidade, alguma coisa sobre a psicografia? Porque agora nós vamos falar um pouquinho sobre a psicofonia. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Então vamos falar um pouco sobre psicofonia, né? Diferente da psicografia, que é escrita, né, que é registrada, a psicofonia é falada. Então, de novo, né, a psicofonia é um termo novo, né? Na época de Kardec, ele não conhecia esse termo, né? Ele tratava como mediunidade falante, mediunidade escrita e mediunidade falante. E ele trata esse assunto no livro dos médiuns, no capítulo 16. Então, ó, também chamada de incorporação. O Gabriel, quando ele falou da dona Helena, né, ele falou incorporava, eu ia falar, mas eu falei, não, deixa eu comentar lá no momento oportuno, né? Então, ela é conhecida como incorporação, mas a gente tem que tomar cuidado com esse termo, né? Porque essa palavra incorporação, ela tende a levar as pessoas, principalmente as menos informadas, que não conhecem, né, bem a doutrina, a achar que o espírito comunicante entra no corpo do médium para se comunicar. E nós sabemos que isso não acontece. Tá? Então, quando a gente fala incorporação, incorporava, né, acaba sugerindo para a gente que o espírito vem e toma o corpo do médium. E isso definitivamente não acontece. Tá? Ó, o fenômeno mediúnico em que o espírito comunicante transmite a sua mensagem da sua mente para a mente do médium, que a transmite no meio oral, ao invés de escrever, utilizando-se do aparelho fonador. Tá? Então, o que existe é uma aproximação perispiritual do espírito comunicante com o espírito do médium, tá? E essa comunicação, a mensagem que o espírito quer transmitir para os encarnados, é feita através da fala. Ao invés da escrita, é feito da fala. Nós vamos ver aqui que é muito parecido, tá? É muito parecido o mecanismo. Basicamente, a diferença é que um escreve e o outro fala. Um registra e o outro verbaliza, ok? Mas é isso. Então, não tem incorporação, mesmo quando a gente vai falar do inconsciente, tá? Não é o espírito que entra no meu corpo e usa meu corpo para falar, não é isso que acontece. Tá? Então, precisamos tomar cuidado com essa incorporação. Então, é importante, inclusive, quando a gente está conversando com pessoas que não são espíritos, que não têm conhecimento, e colocarem isso, ou perguntarem na curiosidade, que a gente esclareça. Não existe isso. O espírito dominar o corpo. Tá? Ele pode, sim, dominar a minha mente, pode agir sobre o meu corpo, influenciar minhas atitudes, mas ele não está dentro do meu corpo. O que está acontecendo é uma aproximação perispiritual, um magnetismo perispiritual. Então, algumas vantagens da psicofonia em relação a outros métodos, né, inclusive sobre a psicografia. Tá? Primeiro, é a faculdade mais encontrada nas práticas mediúnicas. Se acha muito mais, né, se usa muito mais a prática da psicofonia do que a psicografia. Tá? É a porta mais acolhedora e acessível para a manifestação objetiva dos espíritos do plano espiritual. Por isso, daquela questão 3 lá que eu falei para vocês. Eu posso usar a psicografia para atender um espírito, trazer um problema de um espírito sofredor? Eu posso, mas não é isso que ele precisa. Ele não precisa só falar, ele precisa ouvir, ele precisa do diálogo. Então, a psicofonia, ela permite o diálogo direto, vivo e dinâmico com os espíritos. É a conversa. Quem já teve a oportunidade de participar de uma sessão sabe disso, né? O espírito vem ali, e o médium, através do médium, ele consegue dialogar. Tá? Então, facilita. Oi, alguém quer falar alguma coisa?
Então, ó, facilita o atendimento dos que precisam de ajuda e esclarecimento sobre as verdades espirituais. Isso a psicografia não proporciona, que eu posso receber a mensagem, eu escrevi a mensagem, li, mas eu não sei nem se ele vai, se eu falar alguma coisa, se ele vai continuar ali, ou se ele só deixou aquela mensagem, né? Não existe uma interação, tá? Então, na psicofonia, eu tenho um ganho na comunicação justamente por conta do diálogo direto. É uma conversa como a gente está tendo aqui, né? Nós estamos aqui virtualmente falando, né? Antigamente a gente ia à nossa aula presencial, estava todo mundo ali fisicamente conversando, interagindo, e hoje nós conversamos virtualmente. É mais ou menos isso que acontece. A pessoa não está fisicamente, mas ela consegue interagir, dialogar, né? Colocar suas angústias, se sentir acolhida, receber palavras de acolhimento. Tá? É uma conversa do jeitinho que a gente está fazendo aqui. Então, sobre a psicofonia. Tá? Embora, né, com o tempo tudo muda, até o nome, né, já mudou, não era psicofonia, era mediunidade falada, né? Vamos ver que tem uma mensagem aqui, deixa eu ver. A Rosângela está falando do filme Ghost, é uma enganação incorporar. Sim, Rosângela, é ficção, né? Não existe aquilo do espírito tomar o corpo da pessoa. Não existe, não, tá? Existe influência, sim, né? A gente vai falar mais daqui a pouco, a gente vai entender isso, né? Mas é como eu falei para vocês, o perispírito, ele até se afasta um pouco, nós vamos ver, tem uma figura que eu vou mostrar para vocês aqui, demonstrando isso, mas ele não deixa o corpo. E não dá para dois perispíritos ao mesmo corpo, tá? Então, não existe, não. Então, a psicofonia, assim como tudo, né, ela pode mudar com o tempo, algumas coisas podem surgir de novo, mas hoje nós temos uma classificação, né, da seguinte forma. Ela pode ser consciente ou inconsciente, tá? Como nós temos lá na psicografia, e aí, ó, o grau de consciência normalmente depende do maior ou menor desdobramento do espírito do médium, do perispírito do médium. Então, esse consciente e inconsciente é uma classificação geral, tá? A gente vai ver que depois aqui no meio nós temos um semiconsciente também. Na psicofonia inconsciente, existe um transe, né? Se ele está inconsciente, o médium está em transe. E ele pode ter também duas formas. O sonambúlico, aonde o médium move seu corpo, tá? E o letárgico, onde o corpo fica imóvel, ele só fala. Tá? Não anda, não se movimenta, ele simplesmente fala. E aí, ó, as formas de expressão segundo o grau de transe do espírito. Tá? Lembra que nós falamos aqui, ó, que o grau de consciência vai depender do desdobramento do espírito. Então, ó, de acordo com o grau de transe, ela pode ser intuitiva ou consciente, o médium está consciente, está dominando o seu cérebro, semiconsciente, muito parecido com a psicografia lá, semimecânica, né? Sonambúlica ou inconsciente, onde também o meu cérebro vai estar paralisado temporariamente. E aí a voz direta ou pneumatofonia, né, que a gente vai falar mais lá no final. E tem esse fenômeno aqui, ó, da xenoglossia. Vocês já ouviram falar disso aqui? Alguém já ouviu falar? Quando você escreve uma língua a qual você não conhece. Exatamente, também conhecida como psicofonia poliglota, né? Então, isso acontece, e são vários idiomas que você pode falar, alguns que você conhece, outros que você não tem a menor intimidade, e você traz essa mensagem, tá? Então, vamos lá. Psicofonia, né? O espírito comunicante pensa, isso é muito importante, tá, gente? Em qualquer idioma, e o médium capta na sua própria língua,
e transmite com seu próprio vocabulário. Ah, mas como isso é possível, né? Como é possível? Vai ver um espírito alemão falar comigo, ele vai pensar em alemão, eu vou captar em português e vou escrever em português a mensagem dele e vai estar tudo certo, né? É porque essa questão do vocabulário, né, do idioma, é uma coisa nossa, né? É que nós precisamos verbalizar. De uma certa forma, nós estamos materializando o nosso pensamento. Tá? Quando a gente está na comunicação mediúnica, de espírito para espírito, de perispírito para perispírito, não tem idioma. É pensamento para pensamento. Eu transmito o que eu estou pensando, você assimila. Só que aí, para você se comunicar, automaticamente o seu cérebro vai trazer isso para que você conhece. Né? Então, você traz para a sua língua, você pega aquele pensamento, que pensamento não tem idioma, eu pensei, ele pensou, nós trocamos essa informação, eu venho aqui e falo, e transmito de acordo com a língua que eu uso. Eu me comunico da forma que eu consigo, da forma que eu sei. Tá? Existe também na psicofonia essa questão de conhecimentos especializados. Então, por exemplo, um espírito comunicante quer trazer uma informação sobre medicina, sobre ciência, né? O que ele vai fazer, esse espírito? Ele vai procurar um médium que tenha esse conhecimento. Às vezes, não nessa vida, mas de vidas anteriores. Tá? Então, eu vou procurar porque lá na espiritualidade nós não temos, nós temos as nossas limitações impostas pelo véu do esquecimento, pela limitação física, pelo nosso cérebro, pela nossa memória, e nós não sabemos disso. Mas quem está do lado de lá, a coisa é transparente. Né? Então, ele vai procurar um médium que tenha aquele conhecimento, por quê? Porque isso vai facilitar a mensagem chegar da melhor forma possível. Então, mas eu não tenho conhecimento nenhum de medicina e trouxe uma mensagem, uma receita, como o Gentil mencionou na semana passada, de medicamento. Eu posso não ter nessa vida, mas muito provavelmente eu tive esse conhecimento em vidas passadas. E por isso esse espírito me procurou, para que eu pudesse trazer essa informação com mais qualidade. Tá? Isso também tem a ver, né, com a questão dos médiuns poliglotas lá. Ó. Ele tem a faculdade de falar e escrever em outras línguas que são desconhecidas. Talvez não seja dessa, mas ele pode ter tido em outras, né? É um fenômeno raro, não acontece com qualquer médium, em qualquer hora, em qualquer lugar, mas está lá tratado no livro dos médiuns, no capítulo 16. Tá? Outra coisa importante, mais de um médium pode captar a mesma mensagem. Tá? Ah, mas como isso é possível? De novo, né, a gente tem essa dúvida, esse questionamento, porque a gente pensa limitado às nossas limitações. Né? Nós somos limitados pelo corpo físico. Então, a gente acha que tudo é assim, mas não é. O espírito que está lá, principalmente os espíritos elevados, que trazem mensagens edificantes, ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, ele pode transmitir o seu pensamento e se comunicar com várias pessoas. E isso, inclusive, foi importante na época da codificação, para dar uma conotação científica ao trabalho de Kardec. Né? Vocês lembram disso, quando a gente estudou lá, né? Que o Kardec, quando ele começou a se interessar pela doutrina, né, ele usou um método científico. Então, as mesmas perguntas eram lançadas em pontos diferentes e as respostas vinham e eram congruentes. Tá? Então, isso é uma coisa que é muito mais normal e natural do que a gente imagina. Tá? Porque o espírito não tem a limitação física que nós temos. Ele pode estar aqui, pode estar lá, rapidamente, através do pensamento, se conectar em vários locais com vários médiuns. E aqui, ó, essa figura que eu queria mostrar para vocês aqui, para a gente tentar entender um pouquinho aqui. Ó. Então, ó, na mediunidade consciente, assim como lá na psicografia, né, o espírito comunicante está agindo sobre o cérebro do médium. Vejam que nessa imagem aqui eu tenho o corpo físico do médium e não vejo praticamente o perispírito, que embora exista um afastamento do perispírito aqui, ele é muito pequeno, muito sutil, alguns centímetros. Então dá a impressão
de que o espírito está agindo sobre a mente física, mas não é verdade, né? Ele age sobre a mente perispiritual, que vai agir sobre a mente física. Mas é tão sutil que a gente praticamente não percebe. Então, ó, eu estou transmitindo o meu conhecimento, a minha ideia, o meu pensamento para o seu cérebro perispiritual, que transmite para o seu cérebro físico, aonde você analisa a minha mensagem e você verbaliza. Assim como na psicografia, se você quiser. Por quê? Porque você tem o domínio da fala, os seus órgãos da fala estão sob o seu controle, você médium. Tá? E acontece a mesma coisa, né, que o Evandro falou para a gente na questão dos medos, das dúvidas que ele tinha na psicografia. Ah, mas será que isso é meu? Será que isso não é meu? Né? Então, eu sempre falo para vocês, desde a turma do primeiro ano, né, a gente prepara uma aula, prepara uma palestra, prepara uma exposição de evangelho e chega lá na hora, às vezes a gente fala tudo diferente daquilo que a gente preparou, né? Por quê? Porque a gente está sendo intuído. Muitas vezes a coisa está chegando aqui, eu estou falando uma coisa que o meu mentor está me ajudando, né? Está me intuindo, está me inspirando para que eu fale. Tá? Isso é uma forma de mediunidade. Você está colocando aquilo e às vezes só vai perceber aquilo depois vai assim, puxa vida, mas eu não tinha esse conhecimento, não cheguei nesse nível, né? Fica até com medo. Será que eu falei besteira? Porque isso aí eu não vi em lugar nenhum. Tá? Por quê? Porque ele está atuando diretamente no seu cérebro. No semiconsciente, o que acontece? Vejam que aqui o perispírito, a gente já consegue ver, ele está um pouquinho mais distante do corpo físico. Então, o mentor, né, o espírito comunicante, ele está agindo sobre a mente perispiritual, que está mandando a mensagem para a mente física. Mas também está agindo sobre o órgão da fala perispiritual e físico. Tá? Então, daqui da mesma forma, né, aqui eu recebo a mensagem e vou falar se eu quiser. Aqui não. Eu começo a falar e começo a ter conhecimento, ter ciência daquilo que está acontecendo. Por isso que é semiconsciente. Ó. Existe uma formação de atmosfera fluídica entre as irradiações perispirituais do médium com o espírito comunicante. Então, na maioria das vezes, nessa semiconsciente, o médium vai ter uma vaga lembrança do que ele falou, normalmente do começo e do final, mas ele não consegue fechar toda a ideia, porque ele ainda está parcialmente, a gente já vai ver, né, a ação da melatonina nesse caso aqui, mas ele está parcialmente adormecido, tá? O cérebro dele está parcialmente adormecido pelo efeito da melatonina. Na inconsciente, não. Na 100% inconsciente, vejam que o perispírito está mais longe, tá vendo? Aqui ele está pertinho, aqui a gente quase não vê, e aqui o perispírito está mais longe. E aí, ó, o espírito age sobre os órgãos falantes, sobre a laringe. Aqui eu perdi o controle da fala. Eu, médium, não tenho mais controle sobre o corpo físico, sobre a fala, os órgãos da fala. E é ele que vai falar. Então, aqui fala em outro idioma, fala com outra voz, com outra entonação. Tá? E aí é o grande cuidado que a gente tem que ter. Né? Porque se a gente tiver essa facilidade de desdobrar, do espírito avançar e permitir, né, essa situação, e eu não tiver uma boa educação doutrinária, espiritual, para controlar essa situação, lembrando que esse corpo físico está totalmente sedado e inconsciente, mas esse perispírito está consciente e tem condição de controlar essa situação, para não me transformar justamente numa marionete. Tá? Então, é esse cuidado. Então, nesse caso aqui, ó, quando acaba esse processo de psicofonia, esse cara aqui, se ninguém contar para ele, se ninguém escreveu, se ninguém gravou, ele não sabe o que aconteceu. Porque também não passou pela mente dele. Ele só foi um instrumento. Ele emprestou o seu aparelho vocal para que o espírito pudesse se comunicar.
Ok? Então, aqui, ó, Gabriel, que eu falei lá para vocês, ó. Então, na psicofonia também acontece, na psicografia, está muito parecido, né? Só que aqui ele vai agir no centro laríngico e lá no humeral, que vai pegar o braço. Então, ó, o mentor aplica forças magnéticas sobre o chakra coronário do médium. Essas forças energéticas sensibilizam e ativam a glândula pineal, fazendo-a produzir melatonina. A melatonina é direcionada para a parte do córtex cerebral responsável pela fala e que vai ficar sob efeito, né, sob seu efeito sedada. Assim, o médium perde o comando sobre os órgãos da fala, permitindo que o outro espírito, o espírito comunicante, se ligue a esse sistema sensório e o utilize. Então, eu perdi o domínio da fala. O espírito comunicante é que vai fazer uso disso. E o meu cérebro está temporariamente sedado. Então, aqui ó, a gente traz duas situações, do inconsciente e do semi-inconsciente. Né? Quando o médium é inconsciente, 100% inconsciente, os espíritos auxiliares aproximam o espírito que irá se manifestar pela psicofonia e fazem a ligação dos órgãos sensitivos da fala do médium através do chakra laríngeo. Inexiste ligação entre o cérebro do médium e a mente do perispírito manifestante, e mesmo entre a sua própria mente perispiritual e o cérebro físico. Nesse caso, a área do cérebro físico do médium, responsável pela fala, está sob efeito de total sedação provocada pela melatonina. Então, veja, a área do cérebro físico responsável pela fala. Então, eu não consigo agir sobre a fala, eu não tenho mais controle sobre a minha fala. Quem vai controlar isso é o médium comunicante. Já no semiconsciente, a ligação também é feita em seus centros cerebrais do perispírito e do corpo físico através do chakra frontal. Por isso, ele tem alguma consciência do que está falando. Só que, nesse caso, a área do cérebro físico do médium, responsável pela fala, está sob efeito parcial da sedação, provocada pela melatonina. Por isso que ele tem uma vaga lembrança, né, daquilo que está acontecendo. E aí eu trago uns dados importantes, interessantes, na verdade, para a gente refletir sobre isso. Né? Então, na psicofonia consciente ou intuitiva, de cada 80 médiuns psicofônicos, em média 50 são conscientes. É aquele que recebe, processa e depois fala. Né? Então, ó, o médium conhece o que o espírito irá falar antes de falar. Há exteriorização do espírito do médium, mas apenas alguns centímetros, como nós vimos na figura, e uma corrente nervosa liga o cérebro perispiritual do médium ao do espírito. O espírito pensa, procura influir sobre o aparelho fonador do médium, né? O médium capta esse pensamento e pode transmitir ou não, aquilo que eu falei, às vezes a gente fica com medo e nem fala. Tá? E aí ele transmite a ideia conforme entende, usando o seu próprio estilo e vocabulário. Por quê? Porque ele é consciente. Ele simplesmente está traduzindo aquilo que chegou na cabeça dele e transformando e passando para frente. Nesse caso, né, ele possibilita, como eu tenho acesso à informação antes de falar, é possível, eu consigo avaliar a comunicação e controlar melhor o fenômeno, falar ou não falar. Tá? E às vezes a gente até controla de maneira equivocada, a gente deixa de falar, deixa de passar a mensagem para frente. Então vejam, 50 de 80, isso representa 65%, tá? Mais ou menos aí dos médiuns que são conscientes. Aí 28%, aliás, 62,5%. De cada 80 médios psicofônicos, em média 28, 35% são semiconscientes. Nesse caso, o médio toma consciência do que está falando no instante em que as palavras são formadas, assim como na escrita. Né? À medida que ele vai escrevendo, ele vai tomando consciência, que à medida que ele vai verbalizando, ele vai tomando consciência.
A exteriorização do perispírito é maior, né? Como nós vimos lá na figura, ó. O médio se comunica, né, com maior atuação com o mundo sensório. Então, como o perispírito está mais longe, o comunicante tem mais ação sobre o ver, ouvir e falar. Enquanto a mensagem é recebida, o médium sabe o que está falando, sente o padrão vibratório e a intenção, podendo controlar e interferir. Tá? Então, como eu tenho uma consciência, eu sinto a vibração. Começou, opa, peraí, vamos interromper isso aqui porque não está legal. Né? No fim, provavelmente, ele se recordará do início e do final da mensagem, tá? E vagamente do tema abordado. O ideal é interferir o mínimo possível, por quê? Para que não se torne anímico, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter essa consciência, esse controle, né? Essa disciplina, para que a gente não traga mensagens que não são edificantes. Então, mais cuidado, sabendo sempre que a comunicação não é só com espírito elevado, né? Principalmente dependendo da nossa vibração. E, por fim, ó, o inconsciente ou sonambúlico, né, o sonâmbulo, de cada 80 médiuns psicofônicos, só 2 são inconscientes. É 2,5%, é quase nada, né? Muito raro um médium inconsciente. E aí ele tem o quê? A exteriorização completa do perispírito, lembra lá na figura que o perispírito está longe, né, do seu cérebro perispiritual, fica sem ligação com o cérebro físico. Há uma perda provisória do contato com os centros motores da vida cerebral. Existe uma atuação mais direta do comunicante sobre o organismo mediúnico, gesto, entonação, atitude, e aí é o risco da dependência dos espíritos inferiores, né? Tomar esse tipo de cuidado. A mensagem é transmitida e o médium não guarda a consciência cerebral dela. Por quê? Porque não passou pelo seu cérebro. Ele só emprestou a voz, a fala. E ao retornar, ele pode ter uma sensação vaga, como um sonho não muito nítido. Tá? Agora, é importante, eu já falei isso para vocês várias vezes, ó, o médium está consciente em espírito. Tá? Então, quando a educação mediúnica é deficiente ou viciosa, o intercâmbio é dificultado e é temerário. A gente tem que tomar cuidado, porque se ele acontecer e eu não tenho, né, uma educação mediúnica, a gente pode estar servindo, né, de marionete de espíritos mal intencionados. Tudo bem, gente? Até aqui, alguma dúvida, pergunta? Então, ó, sobre psicografia e psicofonia era isso. Se não tiver mais nenhuma pergunta, nenhuma colocação, sugestão, contribuição, nós vamos falar um pouquinho sobre a pneumatografia agora, né, e depois a pneumatofonia, tá? Só para a gente entender que não são só esses 2 métodos de comunicação, que é a escrita e a falada através do médium, né? Então, o que é a pneumatografia? A grafia, a gente sabe que isso já é de escrita, assim como a psicografia, mas o que é essa pneumato aí, né? Ó, é a escrita produzida sem ação direta do espírito com o intermediário. A gente não precisa, por exemplo, da mão do médium para escrever. É um fenômeno dos mais extraordinários do espiritismo, mais averiguado e incontestável. É conhecido desde a antiguidade, de antes do espiritismo, de antes da codificação. Existem relatos e provas incontestes, né, desse fenômeno da pneumatografia desde a antiguidade. Um grande exemplo que todo mundo já ouviu falar é a tábua dos 10 mandamentos, do Decálogo de Moisés. Vocês lembram disso? Ó, isso foi levado para Moisés e não foi Moisés que escreveu. Alguém escreveu. Algum espírito escreveu. E não usou nenhum médium para pegar a mão e grafar ou bater na pedra, né? Foi o próprio espírito que fez. A própria espiritualidade. Nós vamos entender mais ou menos como é que funciona isso aqui, tá? Porque se eu não tenho a mão do médium, como é que eu fiz? Se eu não tenho lápis, se eu não tenho a caneta, como é que eu escrevi, né?
Então, esse é um exemplo. Lá, está lá na Bíblia, né, no Antigo Testamento, falando, não, do Moisés, contando a história dos 10 mandamentos, e foi um dos primeiros registros que nós temos. Tem também, se vocês olharem lá na Bíblia, né, a parábola lá do rei Baltazar, né, segundo Daniel, que conta a história, né, de que no meio de uma festa, no festim lá de Baltazar, um espírito escreveu na parede lá 3 palavras que ninguém conseguia decifrar, né? Eles ficaram todos assustados, chamaram lá um monte de gente, ninguém conseguia, e só Daniel que conseguiu, né? E essas 3 palavras, né, sintetizavam a condenação pela espiritualidade superior dos demandos, das orgias, corrupção e guerras que existiam na Babilônia, tá? Então, os espíritos, no meio de uma reunião, né, essa mão que aparece aqui, ó, não é de ninguém encarnado, simplesmente foi uma mão que se materializou e escreveu através desse fenômeno, né, que acontece desde a antiguidade e que é estudado pela ciência. Então, para se obter essa escrita dessa forma, na pneumatografia, é necessário uma concentração, a prece e a evocação. Então, veja que ele é evocado, ele é pedido. Não importa o local, tem relatos de que isso foi feito em igrejas, né, que foi feito em túmulos, em sopé de estátua, em imagem de personagens, mas também em locais comuns, como casas. Mas não é só eu me concentrar, fazer uma prece e pedir que isso vai acontecer. Não é isso. Para que isso aconteça, além desses elementos, tem outros requisitos, né, que são necessários. Primeiro, que tenha um espírito que queira fazer isso. Tem que ter um espírito lá do outro lado, um espírito superior, um espírito que vai trazer essa mensagem, que esteja disposto a fazer. De um médium predisposto. Quando fala do predisposto, não é um médium que tenha vontade, esteja à disposição, estou a fim de fazer, não é isso. Que ele tenha as condições para isso, que ele consiga doar os fluidos, né? O Gentil explicou bem isso na aula passada, né? Ele vai doar aquele fluido animalizado para que possa se materializar e fazer esse fenômeno. E mais e acima de qualquer coisa, condições morais condizentes. Eu preciso ter um nível, eu enquanto médium, além de ter, né, predisposição física, orgânica, fluídica, preciso ter condições morais. E o curioso é que não precisa colocar lápis e papel. O espírito vai resolver isso. Se tiver só o papel, ele vai escrever sem o lápis. Né? E a pergunta é como? De onde que ele vai tirar essa substância para escrever? Alguém arrisca? Fluido universal. Do fluido universal e do fluido doado, né, pelo médium. Por isso que eu preciso desse médium predisposto. Né? Aquele fluido animalizado que o médium vai doar, né, para que ele possa plasmar esse material e escrever. Tá? Então, vejam que interessante. Né? Então, eu não preciso nem da mesinha, nem do lápis e nem do médium para doar o seu corpo. Eu preciso do médium para doar o seu fluido. Tá? Sem médium não tem comunicação mediúnica. Tem que deixar bem claro isso. E, às vezes, como o Gentil falou a passada, às vezes o médium não está nem no local. Tá? Ele está próximo ali, mas ele consegue fazer essa doação fluídica. Esse barão Luiz de Gundelstubb, que não sei se é assim que pronuncia também, ele foi um grande médium pneumatógrafo, e talvez um dos maiores estudiosos a respeito do assunto, deixou obras, deixou livros, né, sobre isso, tá? E aqui a gente traz um exemplo, tá, de uma carta pneumatografada. Essa carta foi escrita, né, um dos trabalhos desse médium, né, desse barão, aonde foi escrita por um espírito sem ajuda de ninguém. Simplesmente o papel estava lá e apareceu a carta escrita. Da mesma forma que eu falei, depois quem tiver curiosidade de assistir aquela aula lá que eu mencionei, que eu vou colocar no grupo o link, uma coisa muito importante que foi mencionada na aula é o seguinte: da mesma forma que é
um fenômeno antigo, inconteste, também ele dá margem para fraude, como em tudo, né? Existem charlatanismo em tudo, tá? Então, existem relatos, por exemplo, de pessoas que usam tinta que você escreve e ela aparece depois, tá? Então, como tudo na vida, né? Nós estamos falando do lado sério, mas a gente tem que ter sempre cuidado porque existe também, né, pessoas que não estão sérias e podem usar desse fenômeno para fazer o charlatanismo. E da mesma forma que tem a pneumatografia, tem a fonia. Assim como a psicografia e a psicofonia, qual é a diferença? É que um é escrito e o outro é feito através de sons, né? Então, a pneumatofonia, né, que os espíritos podem produzir ruídos e pancadas, que foi assim que começou a comunicação lá nos primórdios, né, as mesas girantes, as irmãs Grimm, né, as batidas na parede, mas também eles podem fazer gritos, som vocais que imitam a voz humana. E esse fenômeno, assim como a pneumatografia, é mais antigo do que a codificação. Já tem relatos lá na antiguidade, tá? Então, eles podem produzir sons de duas maneiras. Uma, que é uma voz interior, que repercute no nosso íntimo, que não tem nada de material. Então, sabe aquele negócio assim, nossa, ouvi uma coisa, mas ninguém ouviu, foi só eu. Né? Puxa vida, foi esse fenômeno também. O espírito falou e eu ouvi. Mas ninguém mais ouviu, é interior. Mas tem as vozes exteriores, que são nitidamente articuladas. E todo mundo ouve. Está num lugar que não tem nada e, de repente, alguém falou alguma coisa. Tá? É quase sempre espontâneo, raramente provocado, diferente da grafia. Lembra que a gente falou que ele é evocado? Né? Esse, normalmente, ele é espontâneo. E aqui alguns relatos para a gente saber, né, da antiguidade. Ó. Então, está lá no livro dos Êxodos, né, item 3 e 4, ele fala assim, quando o Senhor viu Moisés se aproximar para ver melhor, Deus o chamou do meio da sarça. Moisés, Moisés, ao que ele respondeu, pronto, estou aqui. Não te aproximes, descalça-te porque estás em terreno sagrado. Eu sou o Deus do teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Tá? Então, isso foi um exemplo de pneumatofonia, tá? A comunicação espiritual, né, de Deus para Moisés. Outra, quando Jesus foi batizado, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e veio o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Em seguida, uma voz dos céus disse, este é meu filho amado, em quem muito me agrado. Está em Mateus, né, capítulo 3, versículo 17. E outra, né, Pedro falando para Jesus, né, Senhor, é bom estarmos aqui, se desejares, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Foi quando Jesus apareceu para eles, né, depois de ressuscitar lá, né. Enquanto ele ainda estava falando, uma voz, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela emanou uma voz dizendo, este é meu filho amado em quem me regozijo, a ele atendei. Ao ouvirem isso, os discípulos prostraram-se com o rosto na terra e ficaram atemorizados. Então foi mais uma comunicação que está relatada lá na Bíblia. Tá? Então, gente, devido ao avançado da hora aí, né, esse era o conteúdo que a gente tinha para discutir. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, fique à vontade. Temos aí uns minutinhos. Foi tão ruim assim que não surgiu nem dúvida? Eu tenho uma pergunta. Lá na parte da psicofonia, temos o semi-inconsciente e inconsciente. Uhum. O médium, no caso, quando ele vai passar a mensagem do desencarnado, quando ele é um caso de violento ou de palavra de baixos escalões, ele consegue não passar essas palavras,
quando ele é semi-inconsciente. E no caso do inconsciente, aí ele vai passar totalmente direto, né? Então, é isso que a gente falou lá, Regina. Se ele não tiver uma boa educação mediúnica, ele vai passar. Se ele Vai. tiver, por quê? Porque o perispírito dele está consciente. Entendeu? Ok. O corpo físico está inconsciente, mas o perispírito está consciente. Então, ele pode controlar. Tá? Agora, se ele não tiver, por isso que a gente precisa estudar, por isso que a gente precisa praticar, para que a gente possa saber controlar. Senão você vai sim, vai passar para frente aquilo lá, né? Mas não pode. Tá? É mais ou menos assim. Você está na sua casa, você tem mediunidade e um espírito se aproxima de você querendo fazer comunicação. Você vai falar, não, aqui não é lugar. Entendeu? Porque a minha pergunta, porque da onde eu estava, maioria tinha estudado e tinha uma única pessoa que ela tinha vindo, não sei se era do Umbanda ou Candomblé, não me lembro direito, e ela tinha dificuldades por não ter conhecimento adequado de segurar certas palavras, né? E foi muito trabalhado isso com ela, e ela tinha resistência a estudar. Né? Então aí fica mais difícil, né? Por isso que eu estou te perguntando essa pergunta para sanar essa minha dúvida. Então veja que os outros conseguiam, ela não. Né? Por quê? Porque não tinha uma boa educação mediúnica. Os outros não, nunca tranquilo, sabia passar tranquilamente. E a gente faz isso de forma inconsciente, né? Porque realmente o seu corpo físico está lá adormecido, né? Agora, o seu perispírito não. Ele está consciente. Por isso que a gente tem que trabalhar essa questão, né, disciplinar, né, para que a gente possa ter esse controle. Ok. Ok? Então, se não tivermos mais, vamos para a escala da próxima aula. Quem faz a senhora? Eu faço, Eu Regina. faço. E agora? Vamos jogar no palitinho virtual? Eu acho que eu nunca fiz a Seara, mas se você quiser fazer, Regina, fique à vontade. Eu só fiz aquele dia que a Larissa não pôde, no último momento. Então fica a Regina. A prece inicial. Eu faço, então. Ou a Rosângela quer fazer? Cadê a Rosângela? A Rosângela faz a vibração, né, Rosângela, dessa vez? Não, gente, vamos devagar. Não, Rô, já estamos no 4º ano, meio do ano já, praticamente. Não. Vamos devagar. Quem faz o evangelho? Eu faço. Eita. Hoje está todo mundo. Todo mundo disposto. Ana, quer fazer? Eu faço as vibrações. Tanto faz, Larissa. Pode fazer evangelho. Eu faço vibração. Faz tempo que eu não faço. Então, quem faz o evangelho? Larissa. Larissa. Vibrações, Ana. E Ana Lúcia, as vibrações. Isso. Prece final. Eu faço, Paulo. Helenice. Obrigado. Gente, eu tô muito feliz. Nós estamos brigando para quem faz, né? Era tão difícil, ninguém queria fazer. Olha que coisa boa. Que bênção. Muito obrigado. Então Pegar vamos o ritmo, né, Paulo? Pegar o ritmo. É isso aí. É isso aí. Vamos para abrir aqui mais um minutinho, se alguém tiver algum comentário, para a gente finalizar. Osibélia, tudo bem? Alguma... Ótimo, Paulo. Gostei. Fiquei muito feliz de relembrar. Ótimo. A forma que você expôs, para mim, foi boa. Gostei. Muito obrigado. Foi muito boa mesmo, Paulo. Muito boa aula. Legal, acho que a vibração estava boa. Eu vim aqui para o
o plano espiritual, justamente para ter o apoio dos amigos aí, né? Então, obrigado pela participação de todos. Vamos lá para nossas vibrações com a Regina, depois para a prece final com a Rosângela. Ok. Então, vamos lá. Fechamos nossos olhos. Vamos procurar serenar nossos pensamentos. E vamos entregar nosso coração a Jesus nesse momento tão sublime. E vamos pedir ao Pai de infinita bondade que derrama um bálsamo reconfortante aos filhos que encontra nesse planeta. Vamos pedir que esse mesmo bálsamo vai aos nossos governantes, dai o auxílio para ter o equilíbrio necessário para conduzir ao povo ao caminho da paz. E todos aqueles que se encontram aos rincões desse planeta, aliviar as suas dores, angústias nesse momento da pandemia. Aos pequeninos, que ao florescer da adolescência, que sejam conduzidos para o caminho da amor e caridade. Aos nossos idosos que clamam de saudade de vossos filhos, que encontram-se isolados, dai o consolo da paz e o conforto do amor. A todos os enfermos, acamados em lares, hospitais, aos doentes da alma, rogo a ti, Pai, com a sua máxima benevolência, dai o conforto e o discernimento para superar este momento. Aos nossos irmãos, que se privou da liberdade por erros cometidos, dai a luz da compreensão do arrependimento e a força para superar esse momento transitório, que sejam conduzidos ao amor. A todos os nossos parentes, amigos, irmãos que buscam uma palavra de conforto, que seja todos envolvidos ao amor do Mestre Jesus. Pelo nosso lar, que a luz do Evangelho seja sempre a luz de todos os lares, que envolva a cada habitante de cada lar. E vamos pensar numa pessoa em especial, dando o amor e a paz aos trabalhadores desta casa, que busca a luz da boa nova, aos nossos amigos espirituais, para nossos irmãos que aqui veio presente compartilhar conosco o aprendizado de hoje. Que assim seja. E para terminar essa aula esclarecedora, agradecemos a Deus e ao Mestre Jesus e a todos que aqui estão presentes, que possamos em nosso dia a dia refletir e passar esses ensinamentos. E não nos esqueçamos, orai e vigiai sempre, que assim seja. Assim seja. Obrigado a todos aí. Uma ótima semana e até quarta-feira. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Semana que vem tem aula normal? Boa noite. Foi, Lenice, desculpa. Semana que vem vai ter aula, Paulo? A Zibéria, em princípio. Feriado, né? Feriado do quê? Eu não sei, aqui, pelo menos aqui no Deixa eu ver no programa que é. programa não tem aula. É 21 de abril, né? É Tiradentes, né? Só vai ser, a próxima vai ser dia 28 de abril. Ah, então tá até daqui 15 dias. Então daqui a 15 Vamos ficar dias. com saudade. Então, É um bom feriado para vocês. Igualmente para vocês. Tchau, tchau. Fique com Deus. Tchau. Boa noite.